Bem, agora nós vamos explorar um pouquinho a questão de análise de clusters. A análise de cluster, ela é uma técnica exploratória que a gente pode utilizar para identificar padrões no nosso projeto. Ela vai trabalhar com agrupamento de fontes ou de nós que partilham ou palavras semelhantes ou valores de atributos similares ou que são codificados de forma semelhante. O cluster vai nos permitir de forma gráfica identificar então essa proximidade ou essa distância entre determinados elementos. A gente pode usar diagramas de análise de cluster, por exemplo, para visualizar as semelhanças e diferenças entre as nossas fontes, entre as falas de diferentes membros de uma comunidade, por exemplo, as semelhanças e diferenças entre determinados nós, se determinada codificação é próxima ou não, e também a questão dos valores demográficos dos nossos entrevistados. Agora eu vou explicar como trabalhar com o cluster. No menu principal nós vamos em explorar e vamos pedir uma análise de clusters. Eu posso trabalhar com fontes ou com nós. No exemplo que eu vou utilizar aqui, eu vou trabalhar com nós. Eu estou usando uma base de dados que trata da visão de diferentes atores sobre uma tecnologia, no caso o Google Glass. Então, nós identificamos diferentes tipos de pessoas ou de profissionais que falam a respeito dessa tecnologia e aqui a gente vai tentar identificar qual é a similaridade das palavras que cada ator utiliza para falar, então, a respeito do Google Glass. Então, nós vamos selecionar nós de caso, que a gente chamou aqui dos atores que estão envolvidos na polêmica do Google Glass. Nós marcamos, então, os nós que a gente quer considerar na análise. E aqui são diferentes atores. A gente pode escolher por similaridade de codificação ou das palavras que aqueles atores utilizam, ou por similaridade de valor de atributo. Aqui eu vou usar a similaridade de palavras. E aqui tem 3 tipos de coeficientes que o NVivo utiliza para indicar a similaridade dos resultados da análise de cluster. Pearson, Jacquard ou Sorensen. Eu vou utilizar Pearson. O sistema talvez leve um tempinho para poder processar. Essa demora é normal porque ele está varrendo toda a base e fazendo a comparação. E aqui, então, ele gera um diagrama. Como é que a gente interpreta esse diagrama? Quanto mais próximos estiverem esses elementos, no caso, esses atores, maior é a semelhança entre eles. Então, a gente normalmente lê, por exemplo, de baixo para cima. Nós estamos vendo aqui não usuários da tecnologia Google Glass estão numa extremidade e na outra extremidade estão os médicos, por exemplo, que opinam sobre a tecnologia. E aí temos outros atores, como o fabricante, artistas que se envolveram na polêmica, NGOs, ONGs e até mesmo o próprio Google. Aqui em cima, se vocês forem ver, tem diferentes formas de apresentar a distância ou a proximidade entre os elementos. E aqui nós temos um resumo dos resultados, identificando o coeficiente de correlação de Pearson entre os diferentes nós que foram comparados. Então a gente vê aqui, por exemplo, que existe uma alta correlação entre a similaridade de palavras utilizadas por jornalistas que são usuários da tecnologia e jornalistas que não são usuários da tecnologia.
porque se trata do mesmo grupo de ator, no caso os jornalistas. E assim vai, em ordem decrescente, ele vai apresentando qual é o grau de similaridade, de correlação entre os diferentes nós que nós cruzamos. Como todas as demais análises, a gente pode exportar como uma figura os diagramas para levar para o nosso relatório de pesquisa.